Se entramos na época do Filho, e Jesus Cristo se torna o nosso Salvador, o nome de Jesus Cristo é o nome do Salvador, e devemos completar a missão de testemunhas que testificam sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque a época do Pai terminou. Isso significa que a época do Pai tinha fronteiras e limitações. Então, na época do Filho, depois de Jesus Cristo vir a esta terra como Salvador, o nome do Salvador é Jesus, o batismo e a oração devem ser feitos em nome de Jesus, e devemos cumprir o papel de testemunhas que testificam sobre Jesus. Então, na época do Espírito Santo, devemos nos tornar testemunhas de quem? Não deveríamos nos tornar testemunhas do novo nome? Não é o nome de Jeová, nem o nome de Jesus, mas o nome do Espírito Santo. O novo nome de Jesus deve ser revelado como o nome do Salvador. Muitos daqueles que vêm à nossa igreja pela primeira vez, depois de receber a verdade dizem: por que você não orou em nome de Jesus? Mas em nome de Cristo Ansanron? Tudo é novo e estranho. Está fadado a parecer estranho. Na época do Filho, os judeus não falharam em aceitar Jesus, e acabaram crucificando-o. Eles disseram: não há Salvador, exceto Jeová. Assim, eles poderiam ter fé no Salvador que vem com o nome de Jesus? No Evangelho de João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Como resultado, eles tentaram apedrejar Jesus. Imagine a ação deles quando eles pegaram pedras, e tentaram apedrejar Jesus com elas, como um contraste com vocês nesta época. Por que eles fizeram isso naquela época? Eu teria acreditado imediatamente se eu estivesse lá, muitas pessoas dizem. No entanto, todos estão vivendo em um ambiente que é idêntico ao de 2000 anos atrás. Apesar do fato de que Deus veio à Terra em carne, nos ensina e está conosco, como as pessoas percebem Deus? Assim como a Bíblia diz, embora Elias e o Messias tenham vindo, eles os tratam como querem, assim como tratariam estranhos. Porém, não deveríamos ter a fé de Pedro e dizer: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna? Então, sobre a pergunta, por que vocês não oram em nome de Jesus, precisamos tomar um momento para analisar esse assunto. Antes de Jesus vir a esta terra, havia os antepassados da fé como Noé, Abraão, Elias, Isaque e Jacó, e também havia muitos crentes. Então, em qual nome você acha que eles oraram? Foi antes de Jesus vir. Todos eles oravam em nome de Jeová. Porém, depois que Jesus veio a esta terra, as pessoas começaram a orar no nome de Jesus. Por isso, o que os judeus, que oravam em nome de Jeová, pensaram dos santos de Jesus? Quando eles oravam em nome de Jesus durante o culto, eles fazem parte da seita dos nazarenos. Quão estranho e peculiar deve ter sido para eles orar no nome de Jesus, já que não há Deus além de Jeová. Porém, isso tudo não foi explicado na Bíblia, e nos ensinamentos dos profetas. Além disso, o próprio Deus não veio a esta terra, para ensinar essa verdade a eles? Então, vamos ver a situação antes disso através do livro dos Salmos capítulo 116. Vejamos o versículo 4. Então, invoquei o nome. O nome de quem ele invocou? Do Senhor. Em nome de quem deveriam orar na época do Pai? Durante esse tempo, orar no nome de Jeová se tornou o único canal, pelo qual todas as nossas orações podiam ser entregues a Deus. Porém, como o tempo mudou para a época do Novo Testamento, em nome de quem Jesus nos disse para orar? Vejamos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, o que ele fará? Isso farei. Vamos para o capítulo 16. Vejamos o versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo,
se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. Então, em nome de quem eles oraram? Eles pediram pela graça espiritual e bênçãos de Deus em nome de Jeová, mas o que ele disse que eles deveriam fazer a partir de então? Ele disse a eles para pedirem tudo em nome de Jesus. Isso é precisamente o que pode ser usado como ponto de referência, para diferenciar a época do Pai da época do Filho. Na época do Pai, todos recebiam respostas às suas orações, quando oravam em nome de Jeová. E na época do Filho, quando oravam em nome de Jesus, recebiam respostas às suas orações. Então, nesta última época do Espírito Santo em que estamos vivendo agora, em nome de quem devemos orar para receber respostas às nossas orações? No novo nome. Não é um novo nome, mas o novo nome de Jesus. O nome da segunda vinda de Cristo não é o nome do Espírito Santo, na última época do Espírito Santo? Quando oramos confiando nesse nome, podemos receber respostas para as nossas orações. Não estamos vivendo na época do Pai nem na época do Filho, mas na época do Espírito Santo. Então, aqueles que aceitam a fé preparada por Deus na época do Espírito Santo, não são aqueles que podem obter a salvação e entrar no eterno reino dos céus? Devemos nos tornar aqueles que tornam Cristo Ansanhon conhecido para muitas pessoas, já que ele veio a esta terra para salvar esta época. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.